A Snow Sparks mandou um oizinho, chegou atrasada. Oi, Snow. Oi, oi. Obrigada, viu, por estar aqui acompanhando a gente. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Você pesquisou até astrofísica. Como funciona esse processo de escrita? A gente tem que pesquisar muita coisa? Então, o meu processo, algumas pessoas talvez não concordem com o meu processo, mas é o processo que eu acho que é o mais favorável para você mitigar danos no seu roteiro. Eu começo escrevendo premissa e argumento. Premissa, que está no meu dossiê. Grupo de aventureiros lida com problemas psicológicos. Ponto. Premissa. Argumento. No ano tal, 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 acontece tal, 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 3 páginas de argumento, toda a história resumida. E aí depois eu dou uma quebra de página. Geologia do mundo. O mundo surgiu num sistema solar de tal forma, de uma estrela de tal forma, dentro da zona habitável. Esse mundo está num sistema solar solitário, ou ele é acompanhado por um gigante gasoso. E isso gera, através de uma mitologia, aí já dou outra quebra de página, crio o título. Sociologia do mundo. Aí eu escrevo lá a história mitológica. Aí eu volto ali. Porque o planeta, nebulosas planetárias são criadas assim. Então é toda uma ida e volta nas ciências naturais, nas ciências da natureza, que é a química, a biologia e a física. E aí depois eu passo para ciências humanas, que é a sociologia, a antropologia e a história. E depois eu passo para ciências exatas, que é realmente as relações matemáticas do mundo. Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar nos meus textos é muito a regra de ouro, sabe? A sequência de Fibonacci, porque eu acho que como esse padrão ele se repete sempre, é muito interessante colocar esse padrão dentro de mundos que fazem esse sentido, sabe? Então eu fico voltando o tempo todo nessa questão, e como eu estou estudando para o Enem, como eu sempre gostei muito de estudar, eu acabo focando muito nessa parte. Às vezes eu escrevo até mais do que eu preciso. Só que eu tenho alguns alunos, por exemplo, que estão escrevendo histórias românticas. Eu falo assim, beleza, você não tem que criar um mundo, mas pelo menos cria cidade, o bairro, coloca algum lugar, coloca algum lugar situacional. Por exemplo, um dos meus alunos está escrevendo sobre uma cidade e eu falei assim, olha, talvez seja interessante a gente colocar, além do trabalho dos dois personagens principais, colocar um café, um parque, um cinema. E aí meu aluno animou, fez um mapa inteiro. E eu gosto de mapa, viu, gente? Se você for meu aluno, se prepare, porque eu tenho mapa geológico, eu tenho mapa de placa tectônica, eu tenho mapa de clima, eu tenho mapa de relevo, eu tenho mapa de político. Então eu sou a louca dos mapas. Eu quero tudo enorme. Meu dossiê tem mais de 200 páginas, Times New Roman número 11, sabe? Então, é muito grande, é muito extenso. E como eu disse, a gente tem que dar tempo. A gente tem que dar o tempo de estudar, de pesquisar, porque eu demorei 2 anos nesse dossiê. Eu não acordei um dia com a história inteira na minha cabeça. Foi um processual. E uma coisa que eu falo, se o seu mundo fala os personagens não podem voar, você tem que respeitar a lógica do seu mundo. Você tem que falar, olha, meu personagem não pode acordar e sair voando porque o mundo não permite isso, sabe? Então, é uma coisa que evita a quebra do roteiro, evita a famosa coisa de, tipo assim, capítulo 1. Ah, mas ninguém pode voar. Aí no capítulo 10, então Clefo se jogou do despenhadeiro e saiu voando, porque não faz sentido. E aí, depois, daqui a uns anos, você vai ver, você vai reler sua história e você vai falar, nossa, fiz uma quebra de roteiro aqui. E aí, às vezes, se você tenta consertar, fica pior ainda, sabe? Aliás, até uma curiosidade, você faz esse trabalho, né, que você falou todo da construção do mundo, você recorre até à astrofísica, e como aqui a gente está falando muito sobre personagens, são 6 personagens, né, que você traz no livro, como a gente fala muito da reflexão dos personagens, né, deles para com eles mesmos, você também faz todo esse trabalho que a gente não vê aqui nas páginas para os personagens, como é que é feita essa parte? Eu tenho um dossiê de personagem que nele está descrito o nome, espécie de fursona, orientação sexual, identidade de gênero, desvantagens físicas, desvantagens emocionais, desvantagens psicológicas e por aí vai, sabe? Aí relação com os pais, problemas da infância, memória que se lembra, o que se destaca mais sobre esse personagem, por que as pessoas vão lembrar desse personagem, o que essa personagem tem que trazer no leitor. Então, é uma série de 30 a 60 perguntas só sobre uma personagem.
e todos os meus personagens têm isso. Eu tenho o quê? Atualmente eu tô com 80 personagens criados. Então, que são os NPCs, né, para o segundo livro. Então, querendo ou não, é uma coisa de você criar um personagem. Eu não inspirei meus personagens em pessoas reais, como muita gente gosta de me perguntar, porque eu acho que eu criei eles mais de facetas minhas que eu não gosto de mostrar ao mundo. Tanto que eu me coloquei na minha história mais para falar, olha, gente, eu também existo nesse mundo. E aí eu crio todo um conceito de multiverso, ao mesmo tempo que eu sou o grande criador do meu mundo, eu sou a pessoa mais inútil do meu mundo.